Então o tema que Deus colocou aqui no meu coração para compartilhar com você: vilão ou revolução? Eu vou ficar travado nas minhas dores ou eu vou viver o meu chamado? Os meus lugares de questionamentos, os meus lugares de dúvidas, os meus lugares de decepções, eles vão me paralisar ou a minha fraqueza se tornará minha força? Ou eu vou escolher viver o que Deus tem para a minha história? Quero ler com você 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha o que está escrito. Você pode ler na sua Bíblia, você pode acompanhar no seu smartphone, você pode acompanhar aqui no nosso multimídia também. E vamos ler a palavra de Deus. Seu divino poder nos deu tudo, fala comigo, tudo. Então não é que vai dar, não é que está dando. A palavra de Deus está dizendo que o divino poder de Jesus nos deu tudo de que necessitamos para a vida. E vida aqui é vida zoe. Vida zoe é vida abundante, é vida plena, é vida extraordinária. E para a piedade, que é a excelência moral, é a generosidade, é para repartir com outras pessoas, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Pedro, apóstolo de Jesus, está enviando aqui a sua carta aos irmãos convertidos em Jerusalém, que passavam por perseguição, que passavam por problemas, que estavam tendo a sua fé desafiada. E aqui havia falsos profetas assediando o povo de Deus, haviam pessoas perseguindo e matando cristãos. E Pedro escreve, fala: queridos irmãos, o divino poder de Jesus já deu tudo que vocês precisam para a vida, para a piedade. Ele nos deu promessas, Ele nos chamou no seu pleno conhecimento, por meio da sua glória e virtude, e nós somos participantes da natureza divina. Nós vivemos na terra, mas nós carregamos o céu dentro de nós, e nós temos um chamado, e nós temos uma missão. Mas mesmo com todo esse chamado extraordinário, mesmo com todas as promessas de Deus, mesmo sendo participante da natureza de Deus, Ele fala que também você recebeu o necessário para lutar contra a sua cobiça, por aquilo que há no mundo. A cobiça está em todo lugar. Então, o que nós vemos aqui? Que mesmo tendo tudo, nós temos que ter cuidado com aquilo que nos assedia o tempo todo. Meu pastor, ele sempre fala assim para os jovens: não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Mesmo depois, Davi vence guerras, Davi ministra da parte de Deus, Davi é escolhido por trás das malhadas, mas quando ele para um pouquinho, ele é tentado. Você já participou de um culto extraordinário que Deus veio, que o Espírito Santo desceu, que você não sabe se caiu para frente, para trás, a orelha bateu palma, babou para tudo que é lado, falou em outras línguas, profetizou, recebeu profecia, você chegou em casa e se sentiu tentado? Já aconteceu isso com você? Às vezes não é nem chegar em casa, é já na saída. Você vê alguém e você já tem dificuldade. Tem gente que o simples fato dela ter nascido já nos incomoda. Já viu? Por quê? Porque aí você fala: não bato muito com aquela pessoa, porque a gente é meio assim, a nossa carne é difícil, nossa carne é complicada, mesmo tendo tudo de Deus em nós. Então nós temos que ter esse cuidado o tempo todo. E que, se tratando de juventude, deixa eu dizer algo para você. A juventude numa igreja, assim como na minha igreja foi durante muito tempo, ela pode ser o principal problema de uma igreja, mas a juventude pode ser a principal força da igreja também. Um dia, Deus mandou 12 espias para conhecer a terra que Ele queria dar para o povo de Deus, e teve 10 espias que viram gigantes e problema, e teve 2 espias que viram frutos e uma terra boa que Deus ia dar para eles. O mesmo lugar onde Deus te encoraja, que vem um pensamento de encorajamento, é o mesmo lugar que vem um pensamento de rebeldia e desânimo. O mesmo lugar
que alguns veem problemas, outros veem oportunidades. O mesmo lugar que alguns ficam ofendidos, é o mesmo lugar que alguns são cheios do Espírito Santo. Faz sentido para você? A grande questão está na sua escolha. A grande questão está em como você processa a cada momento. É por isso que Pedro escreveu também, 1 Pedro 5,8: estejam alertas e vigiem, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando a quem possa, alguém para devorar. 1 Coríntios 10,12, Paulo escreve aos coríntios: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que não têm forças para suportar. Quando a tentação vier, Deus dará forças para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Eu gosto da versão Star Wars desse texto. Você já viu a versão Star Wars desse texto? É assim: então, agora que você já é um Jedi, cuidado para não ser seduzido pelo lado sombrio da força, que a todos seduz. Porém, ela não é imbatível. Com a força de Cristo vocês podem vencê-la. Que a força esteja com vocês. Essa é a versão Star Wars do texto. Agora, tem Bíblia para tudo hoje. Imagina se pega alguém criar uma Bíblia versão. Não vai pegar não. Mas nós vemos aqui Deus nos chamando para sua glória e virtude. Sabe uma coisa? Sabe por que eu gosto de lembrar isso aqui, principalmente para a juventude? Eu não sei se você tem percebido, antigamente nos filmes, nos livros, nas histórias, as pessoas celebravam a figura do mocinho, do herói, as pessoas das boas virtudes, sabe, as pessoas que faziam tudo direitinho. Hoje em dia, as pessoas celebram o anti-herói. Hoje em dia, parece que está fora de moda fazer tudo certinho. As pessoas estão meio que assim, está todo mundo zoado, está todo mundo errando, os impostos são caros, todo mundo é corrupto, então assim, eu vou fazer o que eu quiser, e aí ainda vou dar uma lição na sociedade. Nós temos algo que se chama nas tramas do entretenimento hoje, que é o anti-herói. O anti-herói é mais celebrado. E aí quando eu vejo, por exemplo, os vilões, eu vejo, tanto nos heróis quanto nos vilões, eu vejo que tanto o vilão quanto o herói, ele tem as mesmas oportunidades, mas eles fizeram escolhas diferentes. A diferença de um vilão e de um herói são as escolhas que eles fazem. É como eles processam as suas dores. Por exemplo, os mutantes dos X-Men, tem os que ficaram com o Magneto e tem os que ficaram com o Professor Xavier. E o que aconteceu com eles? Tem uma imagem de cada um dos que eu vou falar aí. Por exemplo, os que ficaram com o Magneto acreditaram que, por terem sido perseguidos pela sociedade, eles iam dar uma lição na sociedade. Como que eles iam resolver o problema? Matando todo mundo e dominando o mundo. E o Professor Xavier, ele encontrava os mutantes perdidos nos seus problemas, e eles traziam para uma escola, ajudavam eles a processarem as suas dores, e reenviavam eles para a sociedade para defender o mundo do mal. Eu acho que a igreja é meia escola dos X-Men. Eu acho que Jesus é meio Professor Xavier. Ele encontra a gente esquisito, todo mundo aqui é esquisito, inclusive eu, para alguém, vê a gente lutando com os nossos problemas, traz a gente para uma escola, ele enche a gente do Espírito Santo, cura as nossas dores, a gente é trabalhado, e aí a gente recebe poder de Deus, a gente é reenviado para a sociedade para reformar a sociedade. Mas tem gente que escolhe ficar com o Magneto, e tem gente que escolhe ficar do lado bom, fica na revolução, fica naquilo que de fato transforma. Tem um Coringa, que agora está em alta, ele é o arqui-inimigo do Batman, ele acha que o mundo, o sistema é injusto, e ele se revolta, e ele se torna um vilão que ama o caos, e ele que critica a sociedade, ele se torna um elogio ao sistema do mundo. Eu vejo isso acontecendo com muitos jovens. Eles querem mudar o mundo, mas o máximo que eles conseguem, ao invés de ser um revolucionários, eles se tornam revoltados. E aí, eles ficam criticando todo mundo na internet.
Sabia que tem uma pesquisa, preste atenção nisso aqui, tem uma pesquisa que mostra onde há uma maior população de crentes, há maior ódio na internet. Porque uma das coisas que tem crente que prefere fazer, crente prefere fazer, é, ao invés de ganhar outros para Jesus, é criticar um outro crente e debater as suas diferenças. Olha que problema, gente. Então nós estamos dentro da agência de transformação do céu na terra. Nós somos a família de Deus sobre a terra. Nós carregamos a esperança. A esperança tem que chegar no lugar onde as pessoas precisam. A gente precisa estar do lado certo. A gente não pode confundir o nosso inimigo. Outro vilão que eu vejo é o Darth Vader. Quem é o Darth Vader? O Darth Vader, ele não é alguém que teve uma história muito complicada, mas ele foi seduzido pelo poder. Sabe que o poder é um teste para você? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer colocar você sobre lugares de muita influência. Pode falar amém. Não é pegadinha não. Deus quer colocar você em lugares de influência. Agora, quando você estiver lá, você vai ser seduzido pelo poder. Você vai ser seduzido por servir a você mesmo e aos seus próprios objetivos. Que você não se torne um Darth Vader. Que você não se torne alguém que vai viver para os seus próprios interesses e para o seu próprio projeto de poder. No mundo a gente tem, por exemplo, os radicais islâmicos, nós temos o traficante do morro, nós temos o corrupto na política, o corrupto na sociedade, e nós temos as pessoas que estão fazendo as suas escolhas diante das suas dores, dos seus problemas. E quando eu falo do anti-herói, nós temos tido cada vez mais tramas dos anti-heróis e sendo elogiadas. Por exemplo, tem um seriado que fez sucesso recentemente que se chama Breaking Bad, Parando o Mal. Esse seriado é do cara que fazia tudo certinho e se cansa de fazer o bem, e ele quer deixar um dinheiro para sua família. Ele fala: vou traficar só um pouquinho, vou me sujar só um pouquinho. Tem crente que fala assim: é o 99% santo, né? E o 1% você sabe, né? Aí é só um pouquinho, eu vou só dar uma beliscadinha no inferno para conseguir, em prol de um motivo bom. Só que ele não consegue sair de lá. Aí tem um outro trama que é o Deadpool. O Deadpool é um herói esquizofrênico. Aí o mundo está começando a aplaudir heróis esquizofrênicos. Ele não tem os modos bons, ele não tem nada de mocinho, mas ele faz alguma coisa boa, e o mundo começa a aplaudir gente que só porque fez uma coisa boa, pode fazer o que quer. Pode ter a opção que quiser, na sua vida, você entendeu, né? E assim vai. Porque ele faz uma coisa boa. E o último que bombou foi La Casa de Papel. Aí as pessoas começam a assistir, viu? Olha os casais, Rio e Tóquio, Denver e Estocolmo. E as pessoas começam a ver, o professor, que cara legal. E daqui a pouco está todo mundo torcendo para um bando de ladrão fazer o seu roubo bem feito, deixar a polícia no chinelo e fugir com o dinheiro do banco, e a gente está, uau! Já pensou sobre isso? Já pensou sobre isso? O que nós estamos vivendo? É um elogio ao anti-herói. E aí você pode ficar perdido. Tem um ditado que fala que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Sabe o que Platão disse? Presta atenção aqui. Eu não estou falando que você tem que viver numa bolha gospel e que você não pode assistir nada e ver nada. Eu estou te falando algo que você precisa transformar o meio que você está e não ser influenciado por ele. Você é sal da terra e você é a luz do mundo. Você está comigo? Você vai mudar a sociedade, mas ela não vai colocar o veneno dela em você. Sabe o que Platão disse? Ele disse assim: me dá as músicas de uma nação e eu não me importarei com as suas leis. Olha o poder do entretenimento. O entretenimento hoje em dia discipula as pessoas. Então, esse cenário é fruto dos valores da nossa sociedade. E por isso que eu estou aqui para pregar para você. Você não será mais um na nossa sociedade. Você não sabe, e por causa da podridão da nossa sociedade, presta atenção nesse dado,
Suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens do mundo. O que mais mata jovem no mundo não é acidente, não é criminalidade, não é doença, é suicídio. Porque há uma corrupção humana, porque há os valores distorcidos na sociedade, há um púlpito de Satanás em cada marca da cultura. É por isso que eu acredito que nós somos colocados aqui para ocupar os lugares mais estratégicos da sociedade, para trazer os valores dos céus para a terra, para trazer a luz na escuridão, para trazer o sal onde a sociedade se perde. E eu não posso ser mais um cego entre os cegos. Eu preciso ver e eu preciso mostrar o caminho. Então eu preciso escolher o lugar certo. Agora deixa eu te falar uma coisa: aonde nasce o vilão? Nasce nas suas dores, nasce na forma que você processa a sua injustiça. E é incrível como isso começa tão cedo. Eu vejo lá em casa, por exemplo, eu tenho o Levi e o Samuel, você viu a foto deles. Aí você falou, que menininhos bonitinhos, fofinhos. Lá em casa, às vezes eu vejo alguma cena, hoje está melhorando, graças a Deus. Mas já vi cenas que eu nem assinava o canal Combate, eu vi ao vivo na minha sala lá de casa. Eles brincando, né? Teve um dia que eles ganharam um quebra-cabeças. E quem deu de presente falou, é de vocês dois. Se você quiser ver um problema numa casa, é dar um presente para dois irmãos. Aí, o Levi é totalmente diferente de Samuel. O Levi, tem um pensamento lógico, matemático, ele quer terminar as coisas. O Samuel é mais artista. Então ele quer sentir, ele quer jogar para cima para ver aonde cai. Ele quer morder para ver que gosto que tem. Outro dia ele falou, pai, guardei todas as minhas slimes. Eu falei, que bom, filho. Ele falou, aonde você guardou? Ele falou, no teto. Eu olhei, estava tudo pendurado no teto. Ele joga para ver o que acontece. E os dois estão brincando com quebra-cabeça. O Levi quer terminar e o Samuel quer experimentar. Quer morder, quer jogar para cima, quer pisar. E o Levi não deixa. E aí assim, como irmãos costumam fazer, muito educadamente, quando vai falar com outro irmão, quando o Samuel quer brincar, o Levi, ele responde muito educadamente, com joelhada voadora, soco giratório, e assim por diante. E aí, o que acontece? Acontece uma cena ali, que o Levi se sente ali no direito de impedir que o seu irmão não brinque. O Samuel se sente injustiçado, eu quero brincar, é meu também, eu não posso brincar do jeito que eu quero, ainda apanho. E aí eu vejo como ele vai processar essa dor. Aí nós estamos lá na casa, na correria, daqui a pouco o Levi se levanta, deixa o quebra-cabeça e vai para o banheiro. O quebra-cabeça fica inteiro para o Samuel. Eu não sei o que eu faria, mas o Samuel teve uma ideia. Ele pegou uma peça do quebra-cabeça. O Levi quer terminar, se faltar uma não termina. Ele pega essa peça e ele não joga, ele não esconde, ele quer assim fazer algo visível ao irmão, entendeu? Ele quer provocar, ele quer afetar, ele quer fazer o outro sofrer, porque ele sofreu também. Já viu isso em algum lugar? Aí ele pega, eu moro no 24º andar, ele vai até a sacada, pega a mãozinha gorda dele, passa entre a tela, mas não joga, ele só fica assim esperando o irmão sair do banheiro. E ele está lá com a mãozinha, quando o irmão sai do banheiro, é igual aquela cena lenta do Matrix, que a câmera gira em volta da pessoa, o Levi vem correndo, não! Samuel só faz assim, ó. Outro dia me perguntaram na igreja, assim, eu contei essa história, uma irmã me mandou um inbox, pastor, como terminou a história? Eu falei, irmã, tem coisa que é melhor não falar na igreja. Guerra infinita, Terceira Guerra Mundial. Aí então, agora quem que ensinou, ele tinha 3 anos de idade quando ele fez isso. Quem que ensinou um moleque de 3 anos de idade a processar sua injustiça, fazendo o outro sofrer desse jeito? Aquela peça nunca mais foi encontrada. Ninguém ensinou, isso é a forma que muitas vezes a nossa carne quer lidar com os nossos problemas. Todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui tem dor, todo mundo aqui teve situações na sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é vítima das dores da sua história.
Você não foi chamado para reagir a uma dor, porque você foi curado, a sua conta foi zerada, você tem as virtudes de Deus, e Ele veio para salvar e para perdoar o mundo. Então eu preciso viver acima da ofensa, eu preciso viver acima dos problemas que me assolam à minha volta. E eu queria ler com você aqui a história de um homem, que está lá nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, em Hebreus 11 tem um momento que faz um resumo da história dele. Hebreus 11, 23 a 29. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Moisés, alguém que tinha questões mal resolvidas na sua história. Ele foi deixado pelos pais no Nilo. Por mais que foi uma atitude de amor, foi uma questão que ele não cresceu com pai e mãe. Eu acho que ele era aquela pessoa que não sabia qual era o seu lugar. Sabe quando ele habita no palácio, mas o palácio não o satisfaz? Porque ele fica preocupado com o que está acontecendo com os hebreus? Sabe quando ele tem todo o amor do mundo de uma princesa que o adotou, mas ainda há um vazio de abandono de pai e mãe na cabeça dele? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Como muitas pessoas têm problemas no nosso mundo, tem órfãos de pais que morreram, tem órfãos de pais que abandonaram as suas famílias, e tem órfãos de pais vivos hoje na nossa sociedade. E aí nós temos esse cenário. E esse cenário, por exemplo, qual que é a situação que mais cria psicopata na sociedade? É o distanciamento parental. E provavelmente, por mais que havia uma atitude de amor, houve um distanciamento, houve uma tragédia, houve um ditador que matava crianças, e ele foi separado dos seus pais por causa de um ditador que matava crianças. Só que, mesmo tendo uma história de um potencial vilão, Moisés se torna o libertador de uma nação. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas aqui hoje que têm potencial para ser um vilão da sociedade, mas Deus vai transformar você em libertador de uma nação. Tem pessoas que têm potencial para ser alguém que provoca uma tragédia, mas você vai ser alguém que vai provocar um saque no inferno. Você vai ser alguém que vai trazer céu para a terra. Você vai resgatar famílias. Você vai fazer grandes coisas nessa sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é refém da sua história. Você não é refém das suas dores. Você não é refém nem dos seus pecados. Sabe por quê? Porque a cruz é maior do que qualquer pecado que você cometeu. O que eu aprendo com Moisés? Por que ele viveu o extraordinário, mesmo com um potencial de dor? Quando ele tenta fazer algo novo, ele faz de um jeito errado, ele tem que fugir, porque os príncipes do Egito, o rei do Egito queria matá-lo, e ele tem que viver 40 anos, numa terra de deserto. Ele não tinha mais seu lugar, se ele não tinha lugar no palácio, não tinha lugar nos hebreus, agora ele tem que viver num deserto. Tem pessoas que também passaram muito tempo sem se encontrar. Mas por que Moisés se encontra e ele vive o melhor? Vamos ver aqui 4 pontos a respeito da escolha de Moisés. Primeiro, para viver o seu melhor, para viver o extraordinário, você precisa aprender a ver Jesus. Olha o que aconteceu com Moisés. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Queridos, olhem para mim. A desonra de alguém, quando ela vê Jesus, se torna uma riqueza.
Agora eu fico assustado quando eu leio esse texto, sabe por quê? Jesus não tinha ainda vindo sobre a terra de forma humana, Jesus ainda não tinha tocado a terra com pés físicos, ele não tinha ainda andado curando, a profecia ainda não tinha se cumprido do libertador. Mesmo assim, antes da vinda do Messias, Moisés viu Jesus. Eu chego a uma conclusão: está mais fácil ver Jesus hoje do que quando Moisés viu. Está mais fácil para a gente do que para ele. E tem gente que ainda fala: nosso mundo vai de mal a pior. Na época de Moisés eu acho que estava mais difícil. Na verdade, sabe o que eu acho? Que o mundo sempre foi mundo, que o pecado sempre foi pecado, que o diabo sempre foi diabo, mas Jesus sempre foi Jesus. E que o evangelho funciona poderosamente em qualquer geração. Então eu posso ver Jesus, na sua dor, na sua desonra, no seu problema, na sua frustração, assim como o teatro que nós vimos aqui hoje. Nada vai parar você, em nome de Jesus. Não importa o que te aconteça, você vai ver Jesus. E onde o mundo vê fraqueza, você vai transformar fraqueza em força, em nome de Jesus. Então Moisés, ele deixa de ser um justiceiro. Quando eu vejo Jesus, eu paro de ficar encontrando culpados. Nossa sociedade, a nova geração, virou uma geração que quer encontrar culpados. O culpado foi meus pais, o culpado é o Brasil, o culpado é a corrupção, o culpado são pessoas desonestas, o culpado são fascistas, o culpado é isso, o culpado é aquilo. Você não nasceu para encontrar culpados, você nasceu para ser a solução. Quando você se encontra com Jesus, você deixa de encontrar culpados e você se torna a solução. Olha, quando eu encontro Jesus, eu deixo de ser vítima, eu passo a ser protagonista. Eu deixo de ser um crítico. Sabe, tem gente que critica tudo. Eu falo que na igreja, se a gente não aumentar o lugar para servir, a arquibancada dos críticos aumenta. Mas quando eu vejo Jesus e começo a servir, eu até deixo de ser crítico, eu me torno um criticado, porque eu passo a fazer algo e as pessoas começam a me ver e começam a me criticar. Em nome de Jesus, se você era um crítico, a partir dessa conferência, você vai ocupar um outro lugar, você vai fazer tanta diferença, você vai ser tão influente que você vai começar a ser criticado também. Faz sentido? Então quando eu vejo Jesus, eu paro de focar nas minhas limitações, porque elas não importam mais, porque não é o que eu faço, é o que Ele faz, não é como eu errei, mas quem Ele é. E grandes coisas começam a acontecer. Eu paro de ficar preso nas minhas mágoas, nas minhas dores, nas minhas feridas. Sabe, a gente pode encontrar Jesus de diversas formas, mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente vê, por exemplo, Paulo se encontra Jesus, ele saiu para matar um crente. No meio do caminho ele viu Jesus. Já viu a história de gente que falou que saiu para balada e no meio do caminho viu Jesus? Jesus pode ser encontrado em qualquer lugar, Ele é Deus, Ele se revela a quem Ele quiser. Agora, você pode até encontrar Jesus na superfície, mas Ele te chama para a profundidade. Foi isso que Moisés fez, ele se encontrou com a sarça, e Deus estava lá. Tem gente que está vivendo na igreja para ver uma sarça. Agora, se Moisés ficasse só na sarça, a gente não estava contando a história dele aqui, porque ele não ficou só na experiência, ele foi até o Egito e compareceu diante de Faraó. Quem vê Jesus não fica só na experiência, quem vai na profundidade não fica só na experiência, porque a unção não está na experiência, a unção não está no talento, a unção não está no dom, a unção está no ir, a unção está no obedecer, a unção está no envio. E em nome de Jesus, se você tem tido muitas experiências com Deus, você vai começar a ir, sabe? Você vai entrar na sua sala de aula e você vai ganhar todos os seus amigos para Jesus. A igreja não vai olhar para você e vai falar assim: tadinho desse menino, vai se perder na faculdade. Ele vai falar assim: filho, nós vamos te enviar para a faculdade, você vai ser uma bomba no inferno lá. O dia que você entrar na sua sala de aula, a capetada vai entrar na tarja preta lá, você vai dar muito problema para eles. Você vai começar um grupo na sua faculdade, daqui a pouco a sala inteira quer ouvir do Jesus que você serve. Algo novo vai acontecer. Sabe, você vai causar grandes transformações aonde você estiver. Quando eu vejo Jesus em profundidade, uma nova história começa a acontecer.
A grande questão não é se eu tive dor, a grande questão não é se eu tenho talento ou se eu não tenho, a grande questão não é se a minha história foi difícil ou foi fácil, a grande questão é como Jesus faz parte da minha história. Se você viu Jesus, se você começou a andar com Ele, tudo pode acontecer. Segunda coisa, para você viver o extraordinário, você tem que aprender a se ver. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Olha só, ele poderia, quando ele foi perseguido, usar do seu poder político. Ele poderia causar até uma divisão no reino do Egito, porque alguns iam ficar do lado do príncipe Moisés, outros iam ficar do lado do príncipe Ramsés, e ali eles iam causar uma revolução. Mas ele entendeu que toda aquela história, ele não podia mais viver uma coisa que ele não era. Quando você vê Jesus, você encontra o seu lugar. Quando você descobre Jesus na sua história, e Ele te revela quem Ele te chamou para ser, você não quer ser mais nenhuma outra pessoa. Você tem que aprender a se ver, sabe? Moisés, ele deixou de ser chamado de filho da filha de Faraó, porque ele era filho da Joquebede. Ele era irmão do Arão. Ele era escravo junto com os hebreus. Essa era a sua história. E ele descobre que ser chamado de filho da filha de Joquebede era quem Deus tinha chamado ele para ser, e era assim que ele ia viver o extraordinário. Eu não sei como que você viveu a sua história, mas eu tenho uma história. Eu não sei se você já pensou, quando falou do meu nome aqui na conferência, você imaginou o bullying que eu sofri na minha infância. Na sala de aula, quando falava, você não vai reconhecer a música que é velha, mas eu lembro dela até hoje. Falava Marcos Madaleno. Imagina como é que a sala ficava. A galera inteira, não era só um aluno para botar para fora, era todo mundo, tinha como botar todo mundo para fora. Todo mundo começava a cantar e bater na cadeira. Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Cantava tudo, vou falar para todo mundo, que eu só quero é você. Outro dia no intervalo, 800 alunos tiveram a brilhante ideia de cantar a música. Quem aqui é adolescente? Deixa eu ver os adolescentes aqui. São os mais barulhentos da igreja. Deus te abençoe. Quando você é adolescente, você quer ser popular. Eu queria entrar na escola, eu queria ser popular. Só que eu era a Madalena baixinha, gordinha. Você ri porque não era com você, né? Tô curado, pode rir, não tem problema não. Mas isso me fez, ao longo da minha história, a querer ser outra pessoa, ter vergonha do meu próprio nome. Imagina você pedir desculpa, meu nome é Marcos Madalena. Tomara que não descubra o meu sobrenome. Por exemplo, o sobrenome do Bob Dylan é um nome esquisito, Zimmerman. Ele era tão revoltado que ele falou, um dia um entrevistador perguntou para ele, por que você começou a se chamar de Bob Dylan? Ele falou assim, isso aqui é o país dos livros, eu me chamo como eu quero. Ele ainda estava revoltado com o nome dele. E às vezes as pessoas vivem uma vida inteira sem assumir sua própria identidade. Então, quando eu fico adolescente, eu fico mais velho, eu queria conquistar as meninas para provar que eu não era a Madalena baixinha, gordinha, que todo mundo zoava, e eu tinha o meu próprio valor. Eu queria provar que eu tinha valor para alguém. Sabe quando você quer provar para todo mundo que você tem valor? Só que a vida de quem quer provar alguma coisa para alguém é uma vida de quem não entendeu o quanto é amado por Jesus. Não é que Jesus ele gosta de você, ele morreu numa cruz por você. Não é que ele te mandou uma mensagem no WhatsApp ou curtiu a sua foto. Ele habita dentro de você. E eu não entendia isso ainda. Isso me foi assim, ao longo do tempo, é tão complicado. Por exemplo, a gente começou um ministério de evangelismo na nossa igreja. Aí eu queria ir para a rua, eu não queria ser eu queria ser o cara bombado do YouTube. E aí eu queria fazer como ele, eu queria chegar igual o Todd White, orar, estiloso, e a perna da galera crescer, e eu sair assim, parecendo os Vingadores, e os demônios tudo no chão, e um monte de gente curada. E eu não queria viver a minha história. E eu comecei a descobrir que eu não preciso ser outra pessoa para que Deus me use. Eu me lembro que uma vez eu saí para evangelizar com os meninos da igreja. Depois de um culto de jovens, a gente foi evangelizar na frente de uma balada.
porque tinha morrido mais de 200 jovens lá na balada de Santa Maria. E aí a gente entendeu, a gente ainda não fez tudo que a gente podia por essa meninada aqui. E a gente foi falar de Jesus. E eu me lembro quando eu comecei a abordar as pessoas. Eu sou filho de pastor, e eu me desviei na minha adolescência. Daqui a pouco eu pergunto para os meninos: qual que é seu nome? Eu abordando as pessoas na rua. O menino fala Zaqueu. Zaqueu é filho de crente, você sabe, né? Aí eu pego e pergunto: cara, será que talvez pode ser que você tenha, em algum momento na sua história, os seus pais eram convertidos? Aí o cara já olha assim para mim. Daqui a pouco, será que talvez pode ser que, quem sabe, me desculpa, mas faz sentido para você? Seu pai é pastor? O moleque começa a chorar. Eu não sou extrovertido lá na frente da balada, eu sou o Marcos Madaleno mesmo, tímido para falar ali com as pessoas na frente da balada, tentando abordar, tentando conversar, pedindo desculpa. E o cara começa a chorar. Daqui a pouco ele estava liderando o rolê, e ele fala: gente, o cara está falando alguma coisa aqui, a gente está na frente da balada, fazendo evangelismo, e está todo mundo de mão dada, e eu estou orando com todo mundo. Aí depois eu fui evangelizar no outro dia. Aí eu pergunto: qual que é seu nome? O menino fala: Abacuque. Será que o pai dele é crente? Eu já orei por essa questão também. Eu acho que ele sofreu mais bullying do que eu. Pior que uma pessoa, um dia a gente foi numa igreja, a gente perguntou: qual que é o seu nome? O cara falou Provérbios, mas pode me chamar de Eclesiastes. É verdade. Cresci na minha igreja, tinha um irmão chamado Gênesis. Tem gente que é criativo, né? Aí, o que eu estou querendo dizer para você? Que eu não preciso viver a história de outra pessoa. Moisés não precisou viver a história de outra pessoa para ser relevante. Deus constrói uma verdade em você para que você construa uma verdade na vida de outra pessoa. Não importa se você é tímido, se você tem mais talento, menos talento, se você teve uma história difícil, se não teve, se foi criticado, se não foi, se você se sente amado ou não, não importa se você tem limitação ou não, tem formação ou não, todo mundo pode viver o projeto de Deus para a sua história. Aprenda a se ver como Deus te vê, se posicione, porque Deus está com você. É como ele falou para Gideão. Gideão fala: Senhor, eu não posso, eu sou o menor, porque a minha tribo é a menor, a minha família é a menor, e eu sou o menor da minha família. Mas Deus olha para ele e fala assim: com a força que você tem, vá libertar o meu povo. É você mesmo, é com o que você tem, é com o seu nome, é com a sua história. Todos foram chamados para ser relevantes. Não é na sua força, é for him, é para ele, é com ele. Moisés fica falando para Deus: Deus, mas eu sou gago. Deus, mas Egito é o principal exército que existe, eles têm muitas forças, eu vou libertar milhões de escravos, como que isso vai acontecer? É como se o Haiti fosse tentar uma guerra contra o Trump. Como é que ia ser o final dessa guerra? Aí Moisés: não. Aí Deus fala: vai. Um nômade do meio do deserto aparece batendo na porta do faraó. E o final da história, ele sai marchando com o povo todo, e o exército todo afogado atrás dele. Sabe o que eu aprendi? Que minoria com Deus é maioria. Não é quem eu sou, é quem Ele é. Então aprenda a se ver, e aprenda como Deus te vê, e começa a viver o seu chamado e a sua história. Terceiro, aprenda a ver os outros. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Está falando de Moisés, está falando que ele viu Jesus, está falando que ele se viu e que ele tinha um problema mal resolvido e ele resolveu. Mas quando Deus está construindo algo na sua história, Ele não está vendo só você, Ele está vendo uma família inteira. Ele está vendo aqueles amigos que você cresceu junto com eles. Ele está vendo, sabe, uma rua, Ele está vendo um bairro, Ele está vendo uma sala de aula, Ele está vendo uma empresa. Quando Deus está fazendo algo na sua história, começa a olhar à sua volta, vai pegar todo mundo, vai ser arrastão do céu. Sabe, quando Deus está fazendo algo na sua vida, se prepare, porque vai transbordar. Vai transbordar. O que Deus faz na vida de um homem impacta uma nação.
O que Deus faz na vida de Moisés era para resgatar um povo. Pela fé o povo atravessou o mar. Começa a olhar a sua volta. Começa a olhar o lugar onde Deus te plantou, porque Deus quer transbordar por meio da sua vida e da sua história. Começa a olhar a sua cidade. Começa a olhar o que Deus quer fazer por meio de você. E por último, ousar viver pela fé. Se você quiser viver o extraordinário, você tem que ir. Você tem que aparecer diante dos principais desafios desse mundo e se posicionar e crer que se Deus não fizer um milagre, você está lascado mesmo. Mas crer que vale a pena correr riscos com Ele. Olha o que o texto diz: pela fé saiu do Egito não temendo, ou seja, com ousadia, não temendo a ira do rei, perseverou. Ele não ficou lá empolgado uma noite não, de conferência, ele continuou queimando por Jesus, ele continuou fazendo a diferença onde estava, ele continuou queimando por Jesus na faculdade, ele continuou queimando por Jesus na sua família. Chegou o Natal, estava todo mundo se importando em comer a carne, ele estava lá testemunhando do que Jesus fez no ano e a família inteira se converteu. Ele continuou, ele perseverou, e o texto fala, pela fé ele celebrou a Páscoa, celebrou já a ressurreição, celebrou a liberdade, e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Eu creio que é a hora da gente ocupar, eu creio que é a hora da igreja ter ousadia, sabe, se a gente não bater lá na cara de Faraó e falar assim: ei, você que está matando uma nação com suicídio, Deus me mandou aqui falando, deixa o meu povo ir. Você que está destruindo famílias, você que está causando divórcios na nação inteira, deixa o meu povo ir. É hora da gente se posicionar. Sabe, uma vez eu estava lá na igreja, terminou a reunião dos líderes de célula. Primeira segunda-feira do mês a gente tem o nosso encontro de líderes de célula. Quando eu saio, meus filhos, filho de pastor e igreja, está perdido em algum lugar brincando. Eu encontro ele brincando na grama do lado de fora, lá em frente à casa Betel de oração. E grama no ouvido, na boca, aquele negócio lindo. E o Samuel chorando. E ele chorava soluçado. O que foi, Samuel? Aquele negócio todo, até que ele consegue falar: Pai, o Levi falou que eu sou café com leite. Você já foi café com leite? Café com leite não tem graça. Sabe o que o café com leite pensa? Eu não sirvo nem para perder. Eles me falam, ele não dá conta, vamos deixar ele no meio, para ele brincar, mas ele não faz gol, ele não toma gol. Se é de pique-pega, ele não pode pegar ninguém, ele pega, não vale. E quando pegam ele, não vale também. Porque ele é pequenininho, tadinho. Que raiva de café com leite. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está na igreja, tem uma hora que você está feliz simplesmente por ser parte. Você está no meio, está feliz. A música toca, você fala, que música, que unção. A pregação, você fala, uau, bebi de canudinho a mensagem hoje. Aí tem, vamos participar, vamos, estamos juntos, fui para o retiro, fui para a conferência. Mas tem uma hora que você não quer só estar no movimento, você quer correr riscos. Você quer ousar. Você quer viver o extraordinário. Você quer viver o seu destino completamente. Ei, está na hora de você ser ousado. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você pôr a mão na cabeça daquele amigo e falar assim, se Jesus não curar agora eu estou enrolado. Está na hora de você começar a falar e falar assim, eu acho que ele vai me xingar agora. Eu me lembro que eu me formei numa universidade federal, numa faculdade de comunicação, e eu preguei no último dia de aula para todo mundo. Imagina o que acontece hoje, sendo na universidade federal, pregar para todo mundo. A galera queria voar no meu pescoço. Teve gente que se levantou e falou, como assim, só Jesus salva? E o hindu, e o muçulmano, e não sei o quê. Depois a galera, assim, tinha gente, mas eu me lembro que um dia eu me formei, depois de um ano, depois de 2 anos eu me mudei para São José dos Campos, eu recebi um e-mail, numa semana,
onde o meu amigo dizia assim: Marcos, eu queria te agradecer por aquela palavra na sala de aula. Essa semana eu vou me batizar. E aquela semente frutificou na minha vida. Se alguém falou mal de mim, valeu a pena. Se alguém me riscou do seu grupo de amigos para sempre, valeu a pena. Porque vai ter gente no céu por causa daquela pregação numa sala de aula. Vai ter gente lá porque eu corri um risco. No dia final eu vou ver todos os meus amigos de sala de aula. E ninguém vai poder falar assim: Marcos, por que você nunca falou de Jesus para mim? Porque eu falei de Jesus para todo mundo. Teve um amigo meu que falou assim: se você falar de Jesus para mim de novo, eu nunca mais vou ser seu amigo. Eu falei mais umas 10 vezes, ele continuou sendo meu amigo. Espero que um dia ele aceite Jesus. Talvez já aceitou, não sei. Mas vale a pena correr riscos. Eu queria contar uma última história, nós vamos orar aqui. Você está queimando por Jesus aqui? Você crê que chegou um tempo extraordinário de Deus na sua vida, do favor dEle, para que você viva o extraordinário com Ele? Porque você não foi só chamado para ser abençoado, você foi chamado para ser uma bênção, aonde você estiver. Então, eu me lembro que teve um momento, essa aqui é uma conferência de juventude, é a primeira, eu penso que é um marco histórico nessa juventude aqui, nessa cidade. Você acredita nisso? Então eu quero falar de uma virada de chave que Deus fez no nosso ministério com jovens. Nós fazíamos, se você faz acampamento todo ano, não tem problema, no carnaval. Mas nós fazíamos o acampamento todo ano no carnaval, e Deus começou a nos incomodar. E eu não quero criticar se faz acampamento, não tem problema, a gente faz acampamentos em outras épocas agora. Mas o que Deus fez ali numa virada de chave nossa? Nós entendemos que a gente estava levando os jovens para o mato para não pecar durante o carnaval, enquanto a chave da cidade estava sendo entregue nas mãos do rei Momo. E aí Deus começou a nos incomodar para que nós fizéssemos algo relevante na cidade durante o carnaval. Então nasceu uma conferência chamada Reação em 2007, há 12 anos atrás. E essa conferência nós começamos a fazer com o objetivo de fazer 40 dias de jejum antes, nos preparar para fazer um mapeamento espiritual da cidade, e a gente ficar na cidade. A gente fazia 7 vigílias durante esses 40 dias, a gente treinava o povo para o evangelismo. Durante a conferência, sexta e sábado, dias intensos de derramar de Deus, de envio, de capacitação, e no domingo a gente ia falar de Jesus por toda a cidade. A gente foi no primeiro ano. No primeiro ano a gente meio que se perdeu, a gente não conseguiu encontrar direito as pessoas, mas começamos. Quando Deus vai fazer algo grande, não queira começar onde outros estão terminando. Tudo tem um começo. Nós acreditamos na grandeza, mas nós acreditamos que começa pequeno. Aí começou o primeiro ano, a gente não começou na faixa preta, a gente começou na faixa branca. Mas no outro ano teve uma mudança de faixa. A gente foi evangelizar de novo no meio do carnaval da cidade. Na hora que a gente estava lá, caiu uma chuva, e quando caiu uma chuva, todo mundo se escondeu debaixo de árvore, de marquise, dentro de banheiro químico, e até dentro do banheiro químico tinha um crente pregando, falando: olha, assim como o teto protege a gente aqui, ó, Jesus quer proteger você na sua vida, Jesus quer te alcançar. E o povo começou a pregar para todo mundo, aleluia. Aí a chuva estragou o carro alegórico. Aí o povo começou a voltar para a arquibancada e o desfile parou. O desfile parou, mas o céu estava em movimento. Aí a gente passou de fora a fora, a gente passou 45 minutos de um lado e de outro das arquibancadas, e a gente passou cantando: não preciso de drogas para cantar, não preciso de álcool para dançar, a paz que a gente traz nos leva a afirmar: liberdade só Jesus pode te dar. E as pessoas começaram a jogar suas bebidas fora. As pessoas começaram a ouvir, e aquele povo que sorria sem beber, aquele povo que carregava algo que eles não entendiam, porque já viu a galera no carnaval? Eles estão lá e tal, bebendo, mas todo mundo com cara de nada, assim, sabe? Aí vem o povo: não preciso de drogas para cantar, não preciso de álcool para dançar, a paz que a gente traz nos leva a afirmar: liberdade só Jesus pode te dar. Só que afinado. Aí a gente cantou, quando chegou no final, todo mundo se ajoelhou na frente da prefeitura.
E não tinha como conter os meninos, não. Estava todo mundo com as mãos levantadas. Estava na época daquela, antes da gente se ajoelhar, estava na época daquela música Tá Dominado, você lembra? Tá amarrado, tá dominado, mas estava lá. Não, estava, como é que era a música? Tá dominado, não é? Aí a gente começou a cantar, tá abençoado, tá tudo abençoado. No meio do negócio. Aí a gente terminou, na frente da prefeitura, todo mundo se ajoelhou e começou a orar, e os meninos gritando, Deus abençoe essa cidade vai ser abençoada, as famílias, os jovens, as crianças, as escolas, a saúde, abençoa o prefeito, abençoa a Câmara Municipal, abençoa, abençoa, abençoa. E aí vem a Band e a Globo entrevistar a gente. Aí eu dei orientação, se aparecer TV ninguém fala nada, manda para mim. Estava esperando para falar. Aí, porque os meninos poderiam falar bobeira e podia ir tudo por água abaixo. Aí eles me perguntaram, que negócio é esse? É um protesto? Vocês querem acabar com o carnaval? Por quê? O que crente está fazendo no carnaval? Olha o acusador, né? Aí eu viro para eles e falo assim, olha, nós não queremos acabar com a festa de ninguém. A gente só veio falar de uma festa que não dura só 4 dias. A nossa festa dura o ano inteiro. Jesus está aqui o tempo todo. E a gente começou a testemunhar. Teve gente da avenida que foi embora com a gente para a igreja. Quando a gente chegou na igreja, a intercessão, nosso pai espiritual, o grupo de louvor, as irmãs idosas, estavam tudo lá orando por nós e recebendo a gente entrou, do jeito que a gente passou lá na avenida, a gente passou no meio da igreja, e a gente começou a contar os testemunhos. Veio o próximo ano, 3º ano, anota aí. Recebo um e-mail do presidente da Liga das Escolas de Samba da cidade. A gente causou tanto que eles mandam um convite. Vocês querem ser um bloco oficial do carnaval? Está amarrado. Aí, pastor, então, o pessoal lá convidou e tal. O que o senhor acha? Não, né? Não. Melhor não, né? Melhor a gente ficar do lado de fora evangelizando. O homem é mais doido que a gente. Ele foi orar e ele voltou. Nós vamos entrar, nós vamos evangelizar. Nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar os leques na arquibancada com a letra da música. Vamos colocar o ministério de intercessão por trás da arquibancada. E vamos colocar o ministério Recomeço, que atende os novos decididos, com ficha de decisão por Jesus, no meio da arquibancada. E aí a gente passa no meio. Durante 50 minutos, foram 243 decisões por Jesus. Virou culto o negócio. E aí tinha um release e falava, o grupo de jovens da igreja da cidade acredita que Jesus Cristo veio para salvar, veio para curar, morreu pelos nossos pecados, nos deu alegria que nunca acaba, por isso eles festejam o nome de Jesus sobre todo nome, e acredita que Jesus é o Senhor de São José dos Campos. E aí a gente fez o samba enredo de Nárnia, da criação. Chegou um momento, um dia, no final, lá na quarta-feira de cinzas, uma jornalista da igreja me liga, pastor, eu estou aqui na premiação do carnaval. Falei, o que você está fazendo aí, menina? Não, eu estou aqui porque eu sou jornalista, estou cobrindo. Eu falei, e aí? Ela falou assim, então, vocês ganharam em primeiro lugar. A Bíblia fala lá em Josué capítulo 1, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos dar como herança. Tem lugar que a gente não ocupou porque a gente não teve coragem de pisar ainda. E aí, sabe o que aconteceu? Ficou um troféu desse tamanho aqui na minha sala, pastor, por um tempo. Aí vinha pastor de outras igrejas visitar, perguntar sobre o ministério. Eu falava, que troféu é esse? É o interclasse, né? Interigrejas, né? O torneio de uma igreja contra a outra, que os irmãos brigam lá no futebol, é super legal, né? Aí eu falei, não, esse aí é o troféu do carnaval da cidade. Os religiosos piram, né? E aí a gente vai, e a gente começa daqui a pouco, janeiro de 2013, começou em 2007, anota aí, 6 anos depois, sai uma notícia no jornal de São José dos Campos, o Vale, carnaval em São José dos Campos é cancelado. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará como herança. Desde 2013 não tem mais carnaval em São José dos Campos. Naquele ano, pesquisa na internet,
Foram mais de 300 carnavais cancelados no Brasil. Eu comecei a colecionar notícias de carnavais cancelados. Cancelou em Florianópolis, cancelou em São Luís do Maranhão, cancelou em Petrópolis, cancelou em Teresópolis. Começou a cancelar carnaval lá, o carnaval mais tradicional do Vale, do Paraíba, onde nós estamos, o carnaval de Guaratinguetá foi cancelado 305 carnavais no Brasil. Deus te chamou para falir a festa de Satanás. Deus te chamou para escrever uma nova história. Às vezes, quando termina algo, terminou os nossos acampamentos de carnaval, nasceu algo novo. Deus quer trazer coisas novas, e essa conferência, nós tivemos já mais de 2.000 jovens falando de Jesus em mais de 20 cidades. E no meio do carnaval hoje, sabe o que nós fazemos agora, que acabou o carnaval? A gente faz culto na praça durante o carnaval. E a cidade começa a ouvir um grupo de jovens celebrando Jesus no meio da praça. Está na época de nós ousarmos com fé. Não é tempo mais da gente ser café com leite. Não é tempo mais da gente só estar inserido na cidade. Chegou o tempo de nós corrermos riscos por Jesus.